O VDRL é um dos exames mais solicitados pelos médicos e é utilizado na triagem populacional para sífilis, mas tem pelo menos 3 situações em que o teste dá positivo e não tem nada a ver com sífilis. Acompanhe. Já tem vídeo aqui no canal falando sobre o VDRL, você pode assistir para uma descrição mais completa, mas hoje eu queria só ressaltar de forma bastante rápida 3 situações em que você pode fazer o teste VDRL. Ele pode dar reagente e não tem nada a ver com sífilis. Muita gente associa todo VDRL é sífilis. Não, isso não é verdade e a gente já falou no canal aqui em outros vídeos. Por exemplo, a primeira situação em que o VDRL pode dar positivo é durante a gestação. É muito normal uma gestante fazer alguns VDRLs ao longo da gestação, durante os pré-natais, e observa resultados bem baixos, na verdade VDRL reagente 1:1, 1:2, isso é relativamente comum. E nesse caso, não tem nada a ver com sífilis. É óbvio que o médico vai ter que solicitar testes treponêmicos para poder confirmar o resultado. Mas é normal uma gestante ter resultado 1:1, 1:2, 1:4 no VDRL. E isso não tem nada a ver com sífilis. Afinal, ele é um teste não treponêmico. Quando ele dá positivo ou reagente, tem que ser investigado se o paciente tem sífilis. Mas nem sempre quando ele dá reagente o paciente tem sífilis. E durante a gestação, isso é muito comum e deixa as gestantes preocupadas. Elas observam, consultando na internet, que a sífilis pode ser muito grave para o recém-nascido e ficam bastante preocupadas. Mas, se os títulos forem baixos de VDRL, tem grandes chances de não ser nada a ver com sífilis. E a segunda situação que eu quero ressaltar, que o VDRL pode dar reagente e não tem nada a ver com sífilis, ocorre em idosos. É comum algumas lesões teciduais que o idoso tem, isso faz com que o antígeno cardiolipina circule um pouco pelo sangue. E há uma pequena produção de anticorpos anticardiolipina que vão fazer com que o teste da sífilis dê reagente. Em idoso, resultados baixos também de VDRL 1:4, 1:8, geralmente não tem nada a ver com sífilis. Se o resultado dá positivo, sempre você tem que fazer um teste treponêmico para confirmar ou excluir a sífilis. Mas é normal ficar preocupado, já que você está com um teste ali com resultado positivo. Mas é muito comum a pessoa idosa ter um resultado de VDRL reagente 1:2, 1:4 e isso não tem nada a ver com sífilis. E a terceira situação em que o paciente pode dar um VDRL reagente e não tem nada a ver com sífilis, são pessoas que já possuem outras doenças autoimunes. Nesse caso, essas outras doenças autoimunes já favorecem a produção de autoanticorpos e às vezes você tem um pouquinho de anticorpos anticardiolipínicos. E é comum a gente encontrar títulos altos. Uma pessoa que tenha lúpus, por exemplo, ela pode fazer um teste VDRL e o resultado dá altíssimo. 1:128, 1:256, 1:512. É óbvio que o médico vai solicitar um teste treponêmico. Mas se você tem lúpus eritematoso sistêmico, por exemplo, um teste de VDRL pode dar títulos altos e não tem nada a ver com sífilis. Para pessoas que têm algumas artrites também, de fundo autoimune, pode o VDRL dar reagente. Relembra aqui comigo, o VDRL é um dos testes mais solicitados pelos médicos. Essa triagem populacional para sífilis é importante, porém, existem essas situações em que o VDRL dá reagente e não tem nada a ver com sífilis. Dos 3 casos que eu falei, o que os títulos geralmente dão mais altos são em pessoas que têm doenças autoimunes, ok? Então, em gestante e em idoso, geralmente dá um título baixo e não tem nada a ver com sífilis. Mas em pessoas que têm doenças autoimunes, esses títulos podem dar bastante alto. E não precisa você se preocupar com sífilis, porque nesses casos está plenamente explicado. Espero que tenha ficado claro para você e até o próximo vídeo.